Bem, todos nós sabemos que o ideal seria nós utilizarmos de uma guia para a instalação dos nossos implantes. Isso seria o ideal, esse é o mundo ideal. Mas como nós não estamos falando de ideal, nós estamos falando de implantodontistas da vida real, muitas vezes a gente faz os implantes porque nós já entendemos, vamos imaginar uma situação de implantes inferiores, nós já entendemos que nós temos que posicionar os nossos implantes batendo na palatina do antagonista, e eu me sinto confortável, depois de tantos e tantos anos na cirurgia, fazer os meus implantes sem fazer a guia, tá? Vamos supor que eu fiz os meus implantes aqui inferiores, né, no meu paciente. E aí, como que você tem que fazer para dar sequência na prótese? Você molda, coloca os transferentes, une os transferentes entre si, gera uma cópia da boca do paciente e uma cópia da boca do superior também, e manda o laboratório fazer um plano de cera. Esse plano de cera, a partir daí, vai receber uma montagem de dentes e depois vai ser construída a barra e finalmente a acrilização, tá certo? Então, olha bem que maravilha isso que eu vou falar para vocês. Essa paciente nossa querida, ela tinha de fato uma certa extrusão dos antero-inferiores, e se ela tem dente no inferior, eu teria que vender para ela uma PF 1. Porém, ela tem osso suficiente para eu cortar mais de 5 milímetros abaixo do nível dos dentes dela. Ela tem osso suficiente. Então, eu vou vender para ela uma PF3. Nesse momento que ela ainda tem dente, o que eu vou fazer com a dentadura e com o dente dela? Tomada da DVO. Chego aqui com meu compasso de Willis, fecho os dentes. Pronto. A minha DVO é X. Vou falar um número que eu mais vejo da maioria dos casos que eu faço. 6,5 até 7, tá? 6,5 é a DVO dela. Ok. Fui lá, fiz a minha osteotomia, fiz a instalação dos meus implantes, toda hora colocando o meu posicionador e pedindo para ela fechar, observando se os paralelizadores estão batendo na palatina. Coloquei, agora eu não teria que moldar? Eu coloquei os meus 4 transferentes. Mas notem que esses meus transferentes já estão com banho de acrílico, resina Paterne GC, e os 2 transferentes de trás não estão com aquele parafuso longo do transferente, e sim com microparafusos. Por que esses microparafusos? Por que, Lilian? Porque o tamanho da rosca é o mesmo, independente do tamanho do implante. Sim, mas por que eu não deixei com parafuso longo? Porque senão ainda é interferência. Porque eu quero que ela feche a boca até chegar naquela DVO que eu marquei. Ah, Lilian, ela não, quando ela tá fechando a boca, esses 2 parafusos aqui estão batendo. Troca por micro. Troca por micro até ela chegar na DVO. Na hora que ela chegou na DVO, eu vou pegar o nosso acrílico e já vou fazer um registro de oclusão de fora a fora. Vai vaselinando bem. Vaselina muito a dentadura e registro com resina acrílica na anterior. Olha, eu vou dar uns segundos para vocês me responderem. Entendi esse registro de oclusão. Entendi. Eu quero muito que vocês me falem se vocês entenderam esse registro. Enquanto vocês estão respondendo, eu vou repetir o que foi feito, tamanha importância, tá? Vou repetir, porque eu acho muito importante. Essa paciente, ela tinha a dentadura dela e ela tinha os dentes dela, tá? Então, eu tenho a DVO dela. Não adianta eu querer aumentar muito isso, eu já fiz as medidas, eu não posso aumentar muito. Registrei a DVO, antes, né? Fiz teste fonético, fiz as minhas medidas, né? A parte métrica do negócio. A partir daí, eu fiz a minha osteotomia, o pessoal está falando que entendeu, ótimo, né?
por que os meus transferentes não estão com parafusos longos? Porque eu quero que ela feche a boca até chegar na minha DVO. Deixa eu perguntar aqui, ainda extrapolando. Você tirou os parafusos longos aqui, colocou o micro parafuso para ele não interferir nessa DVO. Sim. Mas vamos supor que aqui tivesse interferindo, essa DVO tivesse aumentada por causa desse parafuso. Sim. Eu tirei. Só que aí a DVO ficou diminuída. Tá. Na hora que você tirou, porque vamos colocar que aqui tem uns 3 milímetros passando. Certo. Eu poderia colocar uma bolinha de resina acrílica. De resina acrílica só para subir, chegar na no DVO. lugar. Para chegar na DVO, entendeu? A partir desse momento, vocês devem estar vendo aí muita vaselina. E outra coisa, não é a vaselina líquida, é a vaselina pasta. E aí a gente vem com a resina, nesse caso aí a Paterne da GC, que ela tem uma baixa contração. E o que eu tenho? Eu vou tirar isso tudo agora, eu vou colocar a minha... Eu posso, tá? Pedir ela para vir e moldar. Eu posso fazer isso tranquilamente e aviso para o meu laboratório. Olha, dentro da moldeira está o registro de oclusão. Isso talvez seja a forma mais fácil de se fazer, mas no nosso caso... exatamente igual eu fiz o primeiro caso, o segundo caso, faço um rolete de silicone, né? Tanto por vestibular quanto por lingual, e trago isso tudo para o articulador. Essa vista que vocês estão vendo é a vista oclusão. Onde está o meu mouse é a marca dos dentes dela na posterior. Isso que vocês estão vendo em vermelho é o registro, tá? E agora eu vou mostrar aqui, ó, a base. A base é onde está registrado a região dos implantes. O pessoal tá falando que entendeu, né, Lilian? Depois a gente pode responder uma pergunta. Por que a senhora não usa resina Paterne Foto? Tem alguma... Não tem contraindicação. Jéssica, a melhor resina de se trabalhar deliciosamente é a resina Paterne da TDV. Ela é ótima, excelente. É uma questão de logística, porque eu usei muita resina para poder fazer o aumento de dimensão. Então, nesse momento, para otimizar e a gente tentar cair o custo, foi muita quantidade, por isso que eu usei a resina. Como você disse, parafusou, o buraco do parafuso não tem resina. A gente colocou resina de frente para trás. Isso. E protegendo. Se você quiser colocar um algodão, se você quiser colocar alguma coisa, ó, a resina que a gente colocou é por vestibular. É por vestibular. Okay. Então, o desparafusamento está protegido. Colocar isso aí. É muito bom tomar bastante cuidado com isso, porque isso não foi colocado ao léu. Foi entre os transferentes que foi feito isso, tá? Eu vou voltar uma imagem. Quem está perguntando é a Jéssica? Não lembro o nome. Tá. Então, ó, os registros foram colocados, a Lilian vai tentar passar o mouse nos pontos vagos. Aqui. Então, seria aqui assim, sobe, desce aqui, ó. Sobe aqui, desce, tá? Agora aqui, ó, sobe, desce, bem no meio. Isso, e sobe e desce. Nós não fazemos esse registro por cima. Não é eu colocar um rolete e mandar ele morder, não. Na outra imagem dá pra ver. Na próxima imagem vai Essa imagem aqui, ó. Isso. Tá vendo? Isso. Que eu consigo desparafusar muito tranquilo, que aqui tá aparecendo o parafuso. Aqui perguntaram também, mãe, se mesmo o transferente, às vezes o transferente é tão alto que eu não consigo. Corta um pouco o transferente. Corta um pouco o transferente. O transferente nada mais é do que um tubo que passa um parafuso no meio que se liga lá no milipilar. Esse tubo, às vezes, ele é muito alto. Corta um pouco o transferente até chegar na DVO. Tá? Aqui a gente acabou respondendo na outra pergunta, tá? Ótimo. Alguns sistemas têm a opção de transfer de moldeira aberta ou fechada. Esse seria de microparafuso? Olha, deixa eu te falar. Esse molde, para ele ter mais precisão, é o melhor que a gente faça com o transferente de moldeira aberta, tá joia? A moldeira aberta, aquele parafuso longo, ele vai encaixar em quem? No mini pilar. O microparafuso, que parafusa a sua prótese, encaixa em quem? No mini pilar.
Ou seja, a ponta ativa do parafuso, ela vai encontrar o mini pilar. Então, tanto o parafuso longo quanto o parafuso curto podem ser usados no transferente, tá certo? Se você tiver dúvida, faz um teste, pega o seu transferente da sua marca, né? Só para você ter uma ideia, o que a Neodent está fazendo? Ela já teve tanto essa sacada que quando a gente compra o transferente da Neodent, já vem com o parafuso longo e com o micro parafuso, tá? Posso usar capas metálicas de provisório? Tranquilamente. O que é uma capa metálica de provisório? Também conhecida como cilindro do provisório. Ele é um tubo que vai se acoplar lá no mini pilar. Você pode cortar esse tubo tranquilamente, que você pode fazer isso. Tá? Você fez uma batente oclusal antes de adicionar a resina por vestibular, registrando a DVO? Então, a minha sorte deve ser maior do que de todo mundo, não é possível, que quando, eu não sei se você sabe, gente, você vai ficando tão velhaco nos negócios, né, na maravilha do negócio, esse transferente ele tem mais ou menos 15 milímetros. Que é a altura que você precisa. Que é a altura que eu preciso. Tudo é muito pensado. É tanta informação que a gente vai estar empolgando. Então, esse transferente tem a altura que você precisa da prótese. Mas esse batente foi o que a Lilian falou. Para você chegar na dimensão, nada impede de você fazer os batentes. Tá? Nada impede. Você não une os pilares antes de colocar a resina? Pode unir com clips? Sim. Se você quiser passar o fio dental, se você quiser usar fio de orto, aí o que você vai fazendo? Passa a próxima. O que você vai estar vendo aí nessa próxima? Se você conseguir ver no mouse, ó, tem um clips aí, né? Olha, tem vários clips aí de baixo, exatamente para dar uma sustentabilidade à resina. Tá? Quanta informação em uma aula. É muita informação, gente, tudo da prótese, porque eu não quero que vocês agarrem na prótese, tá? Muita informação. Então aí, olha, com essa informação, com a própria dentadura da paciente, do que ela tinha, eu gerei todas as informações. Nós estamos construindo uma nova dentadura com a base que a dentadura dela me deu e nós estamos construindo o protocolo. Essa paciente aqui no nosso plano de cera, obviamente que se você quiser mexer em alguma coisa, a hora é essa, e aqui no outro dia praticamente, o que nós temos? Ela com a nova dentadura dela e com o protocolo dela, com estrutura metálica e tudo bonitinho, rindo aí pra gente, e é aquela hora que o paciente mesmo já quer passar batom e tira foto com a gente tem um prazer muito grande em tirar foto, porque eu quero falar com ela o seguinte: os seus dentes não tem que ficar maravilhosos, o seu dente tem que ficar mascarado entre os sorrisos naturais, principalmente mascarar um sorriso de uma menina de 20 anos com outra de 50, realmente eu acho um grande feito, tá?